Boa noite, gente. Resistência. Primeiro protocolo, né, que eu acho que é um protocolo super importante, que é realmente agradecer a Luciana, a Dani pelo convite, pela abertura, pela confiança de sempre. E para mim, acho que minha experiência é muito parecida em algum sentido com a do Patrick, porque também, acho que, né, a Mari também falou disso um pouco, de ser crítico não era um projeto, antes de ser crítico eu era artista, continuo sendo. E com o tempo, com a prática, eu fui entendendo e fui acreditando que a crítica é muito importante, e é muito importante estar nesse lugar e ocupar e transitar por diferentes lugares dentro desse sistema da arte que às vezes exige também que a gente esteja em vários lugares, assim, acho que é uma demanda do próprio sistema. E aí, outra coisa que eu acho importante, tem esse elemento biográfico, que eu acho que também estou de acordo aqui com eles, eu vou passar um pouco por aí. E aí, para contextualizar, minha formação é em sociologia, é a minha formação mais consistente. E isso é uma coisa que, na minha prática, eu vou vendo que realmente é por aí que eu vou transitar, e é dessa maneira que eu vou olhar para o teatro como uma situação social, como um acontecimento que inclui o público e também o contexto social que lhe dá origem e que ele recebe. Quando fiquei pensando muito sobre o que trazer para essa conversa, eu tinha participado uma vez de uma outra conversa crítica de artista lá em Brasília, mas resolvi que ia trazer uma outra coisa, e uma coisa que é muito recente para mim, que são alguns estudos que eu venho fazendo sobre a noção de descolonização. E aí é muito recente mesmo, por isso eu vou me amparar aqui num texto, mas é uma coisa que tem me provocado muito, tanto na minha prática como artista, quanto na minha prática como crítico e na minha prática na vida. Então eu queria, antes de entrar um pouco dessa discussão da descolonização, o que poderia ser isso, queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência como um ser colonizado. Apesar de ter nascido em 83, 100 anos após a proclamação da República no Brasil, né, eu tenho consciência que passei por um processo intenso de colonização ou colonialidade, que é um termo que eu fui conhecer depois. Para começar, eu estudei dos 5 aos 17 anos em um colégio jesuíta, o que é um clássico, né, da colonização no Brasil. E além de ser um colégio jesuíta, era um colégio de classe alta, onde para pertencer, ou pelo menos para acessar uma espécie de grupo dominante ali dentro, era necessário ser branco, era importante ser branco, ser heterossexual e de preferência rico, né? E apesar de ser branco, eu não me encaixava tanto nas outras categorias. E aí talvez em algum momento eu tenha entendido, não sei exatamente quando, não sei quando que se tornou consciente, que eu poderia ser o outro. Naquele contexto eu ainda lembro alguns flashes que eu fui reunindo para fazer esse esquenta. Eu vi muitas amigas que não eram tão brancas assim, alisando cabelo, pintando cabelo de louro, prendendo cabelo que era crespo, e até mesmo usando lente verde. Eu tive aula de inglês desde os 8 anos de idade, e tudo que eu queria era ter uma camisa, uma jaqueta do Hard Rock Café, de algum lugar dos Estados Unidos, da Europa, mesmo que eu não tivesse ido lá. Quando eu tinha 25 anos, eu fiz minha primeira viagem internacional. Eu fui para Buenos Aires e eu escutei de muita gente que a cidade era incrível porque parecia a Europa. E como eu sou branco, sou muito alto, né, eu já fui muitas vezes confundido com europeu, quando eu vou para uma cidade do Nordeste ou quando eu estou fora, e eu acho que intimamente eu sempre achei isso um pouco um elogio. Eu acho, e hoje eu percebo isso criticamente. Sempre ouvi também que o sonho da minha avó, que era mestiça, era ter um neto de olho verde. E a minha irmã também tem uma história, que ela não tem olho verde, mas quando era criança, uma vez ela pingou limão no olho, com a esperança que ficasse verde.
Mas foi somente no início desse ano, quando eu fui lá para a MIT, que eu comecei a entender essa ideia de descolonização e de que maneira que isso se relacionava com uma série de conflitos, uma série de questões que me acompanhavam e que já estavam no meu trabalho como artista, como crítico. E a partir desses pensamentos, dos estudos que eu tenho feito, dentro e fora da universidade, que eu procuro aqui entender e compartilhar com vocês algumas possibilidades de aproximar essa perspectiva descolonial da nossa prática profissional, qualquer que seja, e aqui especificamente eu vou falar um pouco da crítica de teatro. Vou dar um pouco de volta e vou chegar. Entre os autores que eu tenho lido, e aí eu peço licença para compartilhar alguns conceitos, algumas aulas que eu tenho tido, e fui revirando meu caderno mesmo e tentando fazer essas conexões com a prática, com a discussão que a gente está propondo aqui. E quando eu penso crítica de artista, eu acho que o encaixe na mesa é por essa dimensão, de que acho que essas práticas talvez não se separem tanto mesmo. Acho que estou de acordo aqui. Enfim, entre os autores que eu tenho lido dentro desses estudos, tem um autor peruano que chama Aníbal Quijano, e ele costuma ser apontado como um dos nomes centrais de um grupo de pesquisa que chama Modernidade e Colonialidade, que foi fundado no final da década de 90, a partir da reunião de uma série de intelectuais latino-americanos, principalmente latino-americanos. Dentro desse grupo parece ter um entendimento comum da colonialidade como uma força remanescente do colonialismo, ressaltando a ideia de que, apesar da independência política da América, dos países que muitos aqui vivemos, assim, da África também, de parte da Ásia em relação aos impérios europeus, a gente ainda convivemos todos e reproduzimos, nem sempre conscientemente, uma lógica de subalternidade em relação ao pensamento europeu, descrita pelo Quijano como uma relação hierárquica que se estende ao poder, ao saber e ao ser. Uma hierarquia que tem origem na vitória dos invasores europeus em relação aos povos nativos da América, fazendo com que aqui predominasse o discurso dos vencedores e não dos vencidos. E eu me entendo como parte dos vencidos. Como se do estado de natureza nós devêssemos partir em direção ao futuro único, europeu. Para algum desses autores, nós não somos o outro europeu, como o Oriente, mas uma extensão da Europa, uma extensão subalterna que teria a Europa como um horizonte possível, como um futuro desejado. E o caminho rumo a esse futuro se chamou durante muito tempo de desenvolvimento. Mesmo com passados diversos, o que se projeta parece ser um futuro único, deixando em nós, habitantes do Sul global, uma espécie de dívida civilizatória aparentemente eterna e impossível de pagar. Nós somos forçados a aprender a cultura do colonizador, reproduzi-la e disseminá-la, vendo-nos também como inferiores. E essa inferioridade justificaria toda forma de imperialismo, de imposição e de violência. Para o Fanon, que não está dentro do pensamento colonial, é um pensador francês, mas de origem africana, essa marca colonial ela estaria presente na violência que a gente vive no nosso cotidiano. Isso seria como um vestígio dessa marca colonial. E quando fala de colonialidade de saber, colonialidade do saber, obrigado, ele está tratando de uma interiorização da inferioridade. Muitas vezes que parece como um reflexo de uma espécie de essencialização ou folclorização do outro, pensando tanto nos índios, nos negros, nos orientais, ou de nós mesmos, considerando a nossa condição latino-americana e a mistura que nos caracteriza. A nós, muitas vezes, são reservados o lugar do esotérico, do exótico, do misterioso, do pré-racional, e a nós caberia então receber o conhecimento ocidental, passivamente, aceitando com isso a ocultação e a destruição de outras formas de conhecimento. Descolonizar, então, pode ser desconstruir hierarquias de raça, de gênero, outras hierarquias também.
construir novas identidades geopolíticas que pressuponham a coexistência e não a subalternidade. Seria então impossível tratar de modernidade sem considerar a colonialidade, sem falar de eurocentrismo, de racismo, de capitalismo, de exploração, de subalternidade, de patrimonialismo, de patriarcado. E achei muito interessante ontem a fala do Rui, falou um pouco de temas muito presentes no teatro, né? Acho que da Europa de modo geral, essa crítica ao capitalismo, assim. E para mim é muito interessante perceber isso, assim, que essa crítica do capitalismo está lá no primeiro plano, mas que talvez aqui na América do Sul esse capitalismo ele está junto com uma colonialidade, né? Com essa ideia da experiência da colonização que é própria nossa, mas que é compartilhada também com outros lugares geopolíticos de fala. Então, para a constituição da modernidade racional, haveria um outro lado. Um lado da violência contra o outro, da instituição de relações de subalternidade e de certa irracionalidade. O Boaventura de Sousa Santos, que é um pensador português que encontrou na interlocução com a África, com a América Latina, uma parte muito importante do caminho para o seu trabalho. Ele trata da modernidade como uma lógica de pensamento abissal, usa essa expressão. Uma lógica que pressupõe um abismo entre eu e o outro, em que o outro se torna selvagem, incompreensível e, sobretudo, incapaz de produzir conhecimento. Para o Boaventura, a humanidade moderna não se institui sem uma sub-humanidade moderna. E aí, fazendo a volta, como trazer essa discussão para o campo artístico, mais especificamente para o campo teatral. Fiquei assistindo um monte de seminários, um seminário bem interessante no YouTube, falava de estéticas descoloniais, que aconteceu na Colômbia com vários desses pensadores. E eu vi lá que, como artista e também como crítico, entendi que também como crítico eu posso perpetuar essa lógica colonial nas mais diferentes escalas, posso aceitá-la, recusar o diálogo com conhecimentos populares, com conhecimentos leigos, camponeses, indígenas, posso me fechar à ideia de uma ecologia de saberes, de entender que existem outros saberes que não o saber científico, moderno. Posso reforçar as ausências que existem na nossa sociedade, posso desconsiderar as emergências, posso reproduzir uma espécie de máquina de produzir diferenças, que é apontada por um outro dessa escola, que é o Mignolo, Walter Mignolo. Posso contribuir para a geração de relações sujeito-objeto. Posso objetificar o outro e negar essa possibilidade de coexistência. Por outro lado, posso contribuir também para a constituição de um espectador sujeito, para a constituição de um artista sujeito e para a constituição de um crítico sujeito. E tenho tentado praticar mesmo, no meu exercício da crítica, um pouco disso, de alguma maneira usando em alguns textos, não como uma fórmula, mas quase como uma tradução da experiência e de como eu me vejo quando vou ao teatro, né? Uso isso usando a primeira pessoa do plural, quando eu escrevo uma crítica. Tem vários textos que eu uso o nós, os outros, na tradução, que eu acho super pertinente. Eu gostei muito dessa separação. Essa ideia de que nós também somos os outros, né? Enfim, não sei. Fiquei pensando um pouco nisso. Então, dentro da crítica, me parece importante trazer vozes que remetam a esses diferentes sujeitos. Trazer, além do discurso do crítico sujeito, que sou eu, quando eu escrevo, o discurso do artista sujeito. E também o discurso do espectador sujeito, que eu não acesso com a facilidade que eu acesso o discurso do artista, mas que eu acho e entendo que ele se faz presente a partir de experiências
e de referências que são coletivas, de uma experiência social que é comum a gente, a nós todos aqui, de uma realidade social que é comum, apesar das diferenças, de um certo senso comum, acho que tentando falar disso no melhor sentido, que nos une. Então, esse sujeito coletivo, nós outros, aparece tanto em algumas críticas, e aí eu queria dar 2 exemplos. Tem uma crítica, e aí convido para entrar lá no Documenta Cena, para ler quem se interessar, que eu escrevi na MIT desse ano, que se chama A Quem Servimos Enquanto Rimos. Sobre uma peça que chama A Tragédia Latino-Americana, do Felipe Hirsch, que foi apresentada nesse festival, e que se pretendia trazer essa discussão sobre a colonização, sobre o que é ser latino-americano, qual é essa formação da nossa história, e tratava, em muitos momentos, os discursos recolhidos ali tratavam o povo latino-americano nesse lugar de subalternidade, de um povo com defeito, parece de fábrica, e gerava um riso muito grande na plateia. E aí eu ficava pensando, do que a gente está rindo? Né? A gente está rindo, nós somos os colonizadores ou os colonizados? Né? Ou colonizadores e colonizados? Enfim, foi uma peça que me gerou muita reflexão. E um outro texto também que eu escrevi aí sobre o trabalho de um artista lá de Belo Horizonte, que chama Alexandre de Sena, que chama Gritos que Ecoam em Nós, chamando a atenção para essa presença mesmo do nós, no texto crítico. Um artista que trabalha com questões do negro na sociedade brasileira, especificamente, e de que maneira que essa dor do negro, que não é minha, pode reverberar em mim e nas minhas dores. Por outro lado, eu acho que também esse sujeito coletivo aparece quando eu estou na condição de espectador, e muito frequentemente, cada vez mais, eu tiro o olhar do palco e vou assistir a plateia. E tenho achado isso cada vez mais interessante. Acho que também alguém falou disso ontem. Assistir a plateia, assistir esse acontecimento e entender o que se constitui ali entre palco e plateia. E que não necessariamente há ali um abismo, mas talvez uma comunidade. E pensar nessa comunidade que se forma. E o que eu tenho buscado, então, é a substituição de relações sujeito-objeto por relações sujeito-sujeito. Pela construção da crítica como uma conversa entre sujeitos que tem muita coisa em comum, apesar das diferenças. E não um discurso de um sujeito em relação a outros seres silenciados, desautorizados, incapazes de pensar e, portanto, objetificados. E aí, pensando um pouco no nosso contexto, que faz a gente pensar em muita coisa, vejo que também nessa disciplina que eu estou fazendo lá em Belo Horizonte, nesse momento, não nesse momento porque a universidade está em greve geral agora, mas depois de 5 séculos de dominação, né, do que a gente pode chamar de norte global, né, esse mesmo norte, que também foi interessante na conversa, depois de um espetáculo dessa semana, alguém falou, encontrar um norte para alguma coisa. E aí comecei a problematizar essa expressão, assim, a gente está procurando um norte, porque a gente pode procurar um sul, né? Enfim, a gente começa a estranhar tudo, né? Mas esse norte global apresenta, claro, sinais de esgotamento, e a lógica que o rege também. No entanto, há quem diga, entre esses autores, que tem uma certa espécie de preconceito colonial, que parece impedir esse mesmo norte global, e às vezes nós mesmos, de aprender com o sul, que talvez agora comece a se constituir como um sujeito epistemológico, como capaz de produzir outras lógicas, outros sentidos. O Boaventura também fala
uma coisa que me tocou muito de um fenômeno muito contemporâneo, que seria o regresso do colonizado, que pode acontecer na macropolítica, mas também na cultura e na arte, né? E o exemplo que ele dá é desse movimento muito contemporâneo na Europa da chegada de povos anteriormente colonizados, que agora assumem a face do que se costuma chamar de terrorista, mas que também é um termo que eu acho que pode ser questionado, também do trabalhador imigrante, ou então do refugiado, bastante em voga nos nossos dias. Mas, por outro lado, eu acho que na arte, mais especificamente na produção teatral brasileira, também se vê em meio a esses retornos dos povos colonizados, com uma franca ascensão de trabalhos que recusam a lógica burguesa e trazem outras vozes, durante muito tempo silenciadas pela colonialidade presente em cada um de nós. E o regresso do colonizado, segundo Boaventura, também gera o regresso do colonizador. E acho que com isso a gente tem Trump, tem Temer e tantos outros para confirmar. E aí trago um outro pensador, e aí, gente, é um pouco de enxurrada, mas é porque são coisas que me provocam muito e acho que podem provocar também, por aí. Segundo um outro pensador, que é o Henrique Dussel, que é um argentino, mas que vive no México desde 75, o povo seria o sujeito da nova política. Segundo Boaventura, seria muito importante pensar, uma coisa que eu já falei um pouquinho antes, nessa sociologia das ausências. Enxergar o que está invisibilizado, escutar o que está silenciado, identificar silenciamentos e invisibilidades presentes em cada trabalho. Aí eu já estou falando da crítica. O que está nesse trabalho, o que está invisível aqui, o que está silenciado aqui, que vozes não estão presentes nessa produção. E de igual modo ele fala da sociologia das emergências, que seria apontar aquilo que está por vir, que ainda não está, que ainda não se construiu, mas que já aponta, que já se mostra talvez como um indício de transformação. Eu acredito que um pensamento conservador ele pode buscar reduzir a realidade ao que existe. Mas um pensamento progressista, talvez um pensamento crítico, pode apostar que um outro mundo é possível e que, portanto, essas ações de grupos subalternos fazem sentido. E nesse sentido é importante incluir não apenas os sujeitos, mas as suas epistemologias. Pensando, por exemplo, na democracia brasileira. Não basta que os povos estejam representados, mas como que é essa forma de governo? Será que uma forma de governo que foi desenvolvida na França não serve? Se a nossa história é tão diferente? Enfim, será que a nossa democracia não precisaria de correções? Então, talvez não é só essa presença, mas o próprio funcionamento da coisa e o sentido para o qual ela se organiza. Enquanto um campo conservador pode tender à homogeneidade, ao binarismo, à manutenção do status quo, um campo progressista pode considerar a dinâmica, o conflito e a permanente emergência de novos atores. E aí, pensando no contexto específico de Belo Horizonte, eu acredito que a minha geração de artistas de teatro teve um privilégio muito grande de ver surgir uma dramaturga que, além de ser mulher, é negra, que a Grace passou. E que eu acho que é um privilégio muito grande mesmo, porque acho que acelerou uma série de processos que talvez... E é claro que não é uma pessoa, mas é uma pessoa que teve uma reverberação muito grande na minha geração. É claro que ela vem de uma história, o Marcos está aqui, pode contar essa história, talvez muito melhor do que eu. Mas vejo que mesmo que esse discurso sobre essa condição, a condição da mulher negra, a condição de uma subalternidade interiorizada, só tenha surgido muito recentemente no trabalho dela, no último trabalho que ela fez, se relaciona muito diretamente com isso, mas acho que toda a obra dela, isso não estava tão evidente no primeiro plano, mas eu acho que a presença dela como atriz, com o corpo dela, com a perspectiva dela, com a história que ela carrega, com as experiências de vida, provavelmente abriram caminho para que outras presenças
surgissem também no palco da cidade. Presenças até então muito raras. Então, aí até hoje, depois da conversa da manhã, eu voltei para o hotel para tentar fazer um diálogo mesmo entre as mesas, né? E acho que, talvez contrariando a ideia, né, do teatro como um circuito fechado, o que eu vejo hoje, em Belo Horizonte especificamente, que é onde eu acompanho mais, é uma cena negra muito forte e muito crescente, uma cena queer muito forte, trabalhos que tratam da questão de gênero de uma maneira muito forte, e eu acho que são, sim, novos atores que surgem, e talvez a coisa não esteja tão fechada assim. E quando eu vejo trabalhos como do coletivo As Travestidas, que assisti aqui em Curitiba no festival, eu vejo que essas novas presenças não estão surgindo somente em Belo Horizonte, é claro. E quando a gente tem essas presenças no palco, quem sabe na crítica, e uma lamentação, talvez isso possa gerar também outras presenças na plateia, porque eu acho que o jogo é esse. Então, acho que o caminho talvez seja substituir essa ideia de uma universalidade eurocêntrica e abstrata, muitas vezes tratada como uma espécie de consciência reflexiva do mundo, por algo que poderia se chamar, e que se chama nesses textos que eu tenho lido, de pluriversalidade. De modo que outras vozes começam também a se manifestar e ser ouvidas, né? O mesmo do Céu, ele aponta o eurocentrismo como uma espécie de localismo globalizado, com um modo de ser e saber específico que, por condições históricas, acabou sendo tomado como universal. E aí também me alimentando para estar aqui e tentar falar com um pouco mais de propriedade de uma coisa que para mim é muito recente. Fiquei assistindo muitas coisas, enfim, revirando o YouTube atrás dessas pessoas falando. E eu ouvi de alguém, que eu não consegui recuperar mais quem era essa pessoa, que disse que talvez somente os povos oprimidos e excluídos sejam os únicos que têm direito a fazer grandes discursos. Então, comecei a me entender, começo a tentar me entender a partir das minhas opressões, das minhas exclusões, como parte desse povo. E entender que os meus lugares de subalternidade, e não os meus lugares de poder, são os lugares que me potencializam mais. E é isso. E aí vem a função difícil de controlar esse tempo. Depois dessa mesa tão bonita, nós temos uma meia horinha para perguntas. Vamos ver se a gente consegue. Então, já tem algumas inscrições. Vamos para cá. Agora a gente vai fazer a crítica dos vídeos. Eu tinha feito quase 300, então acho que já 64. Alô? Meu nome é Bernardo. Eu gostei muito do painel este. Foi um dia largo, longe, largo em português, quero dizer outra coisa. Eu queria compartilhar um feito autobiográfico ainda. Se você me permite, corto. No 17 anos antes, eu achei que eu era uma pessoa inculta e comecei um curso de literatura, aprender. Eu era químico somente e desejava aprender coisas. Fui um crítico, um curso com uma professora. Ela nos deu um livro, O Ano da Morte de Ricardo Reis. Eu li. Eu achei uma porqueria. Não compreendi nada. Eu fiquei enojado. Bravo, eu fiquei bravo. E fui à classe seguinte e falei com a professora. Disse, o que você me mandou ler? Disse, você espera. Começou a classe,
professora começou a classe, vários dos alunos ficaram bravos como eu. Ela disse: vocês sabem que Ricardo Reis é um heterônimo de Fernando Pessoa? O quê? Ninguém sabia ninguém sabia o que era um heterônimo. Ela deu classe, explicou, leu Álvaro de Campos, vários poemas, apresentou outros livros, tabacaria. Então a gente foi, eu li outra vez o livro. E o livro era maravilhoso. Mas é que não sabe como quem não vê. As claves para a leitura do livro não estavam no livro, estavam na cultura da gente. Eu acho que o papel da crítica é um papel similar ao papel da docente, nesse caso. Eu posso agregar mais um significado. Você falou da flauta mágica, suas conotações maçônicas. Fernando Pessoa era Rosa Cruz. Ela era amigo de Aleister Crowley, um mago inglês. E na obra de Pessoa há escondidas muitas coisas da Rosa Cruz. Mas eu venguei da professora. Eu casei com ela. Queria compartilhar com isso porque você me lembrou a situação. Você pode descansar o livro, eu gostei muitíssimo. Patrick, eu adorei a sua fala. Você me deixou pensando, eu ouvia a Mariana e seguia pensando o que Patrick disse. Tratava de ouvir a Mariana e não podia. O problema da tradução é um problema muito interessante, porque eu acho que não é fácil de dirimir, você precisaria debater um rato para cerrar o tema, mas brevemente, eu acho que não é um problema diretamente da dizer o mesmo que o espetáculo diz no outro idioma. A tradução pura, como Dilthey e esses teóricos da filosofia analítica diz, é dizer o mesmo num idioma diferente. E isso somente pode ser feito por um bilíngue natural, uma pessoa que tem duas línguas madres. Porque quem tem uma língua, é uma língua aprendida, por força domina mais uma que a outra. Eu acho que não é exatamente o tema, mas tem muita relação com o tema da crítica teatral. Porque o problema da crítica não é dizer o mesmo que diz a obra, mas dizer algo da obra em outro idioma. Isso implica a decodificação da mensagem da obra e a tradução de uma parte dessa mensagem. Eu acho, agregar algo do crítico mesmo. Mas o tema da crítica com o problema da tradução é um problema que eu acho que é interessantíssimo. Eu agradeço, eu acho que eu não vou dormir hoje. Muito obrigado a vocês. Ok, vamos lá para o Duran. Gente, eu só vou pedir, a gente ainda tem alguns inscritos, tem o Duran, tem o Fábio, tem o Schenker, tem mais aqui, a gente está com um horário bem apertado, então vou pedir que se vocês puderem fazer perguntas objetivas, e para a gente conseguir atender o maior número de pessoas, é só por esse... Seria lindo se a gente pudesse ouvir relatos assim maiores, mas só para a gente poder atender o maior número de pessoas. Tá, meu nome é Antônio Duran. Queria falar que a mesa foi muito interessante, adorei, assim, tá me fazendo pensar várias coisas. Uma delas, a partir da comunicação de vocês, essa ideia da crítica como criação, a crítica autobiográfica, essa ideia de incorporar os procedimentos estéticos na própria escrita da crítica, enfim, as várias maneiras de trazer essa criação do crítico na escrita. Eu só fiquei pensando assim eu ainda tenho uma questão para mim que é a do juízo, né? Básico assim, né? Saio da peça, gostou ou não gostou? Gostei ou não gostei. E assim, como nesse lugar dessa crítica criativa,
se você gostou muito ou se você odiou, como é esse procedimento dessa crítica criativa, ela vai estar de algum modo também repercutindo o seu gosto ou, em última instância, o seu juízo. É só uma curiosidade assim para... Patrick, gostaria? Não, é só porque eu só queria retomar, então, já que o negócio do Bernard me chamou a atenção, o problema da tradução. O texto que eu acho mais bonito sobre a tradução é um texto muito famoso do Walter Benjamin, né, que chama, em português, A Tarefa do Tradutor, né? Mas em alemão chama de Aufgabe des Übersetzers, né? E Aufgabe tem um duplo sentido, né? A tarefa também é de existência. Então, o pressuposto fundamental do ato tradutório é a impossibilidade de restituir o mesmo. Então, diante dessa impossibilidade, essa distinção eu acho que cai, porque isso que você fala, que a crítica também não restitui o mesmo, a tradução também não restitui, né? Pelo menos segundo a visão do Walter Benjamin. E só para voltar também a esse ponto que é um ponto que tem aparecido com muita clareza nas suas intervenções, que eu acho que é um ponto muito importante de sublinhar, né? Eu acho que ninguém aqui é contra o estudo, né? Ninguém aqui é contra o aprendizado, ninguém aqui é contra o aprofundamento, a convivência com as obras. O problema é a posição política diante das obras, diante do aprendizado, diante do conhecimento. Então, voltando ao Walter Benjamin, ele diz no outro texto, o autor como produtor, né? Ele diz, um produtor que não produz outros produtores não produz nada. Então, na realidade, a desauratização do trabalho do artista, e por isso eu achei muito bonito o que Jorge fala das cigarras, que são formigas, é deixar claro que o que as pessoas chamam de criação, eu chamo de resolver alguns problemas pontuais, que você também pode confrontar e resolver com o instrumental que você tem. O que eu acho que é politicamente um pouco complicado é achar que você tem que dominar certos conteúdos da alta cultura para decifrar as obras, como se elas tivessem um sentido oculto. O que eu acho que é interessante é que você tem esse manancial de conhecimento, dessas coisas que você estudou, e a obra vai aparecer desse modo para você. Agora, esses outros têm também os conhecimentos deles e que vão fazer a obra aparecer de outros jeitos. E é muito complicado você hierarquizar. Dizer, se você não tem a chave, você não é capaz de ter a experiência da flauta mágica. Você vai ter outra experiência. Né? Mas esse é o ponto. Agora, só com relação ao negócio que o Duran falou, estou tentando ser o mais rápido possível. Né? Deixa eu só dizer uma coisa, cara. Muito rapidamente, que eu escolhi... Eu tenho aqui... É que eu queria aquele. Não, só para deixar claro que eu escolhi o exemplo da flauta mágica porque, precisamente, a informação é inútil. Mais ou menos, não é? A flauta mágica pode-se, exatamente por isso eu escolhi a flauta mágica. A gente pode curtir a flauta mágica, ou Bella Ciao, ou a canção do Caetano e Gil, sem saber nada mais, não é? Então, foi por isso que eu escolhi, porque isso é importante. Sim. Com relação ao que você diz, né, quer dizer, é claro que a crítica vai repercutir a tua paixão, e nesse ponto eu me considero um romântico, né, da estirpe dos românticos alemães, que falam do princípio da não criticabilidade do que é ruim. Então tem um juízo implícito no ato crítico, de que aquilo que você critica está acima da crítica, é digno de crítica. Então eu acho que nesse sentido tem sempre um juízo embutido. Mas isso não é o fundamental no sentido de você dizer é bom ou é mal. É só o fato de que aquilo te move a escrever. Né? E também não há nenhum critério objetivo superior. Outras pessoas vão ser movidas a escrever sobre trabalhos sobre os quais eu não sou, outras pessoas são. Queria fazer um comentário para o Duran. Eu vou fazer um relato, eu estou fazendo muitos relatos hoje, nem parece que eu sou um carrapato de academia. Na verdade, eu estou falando de um jeito muito diferente. De uma vivência com o Patrick, com o pessoal da questão de crítica, um tempo atrás, numa das nossas reuniões, que a gente tinha feito uma peça e a gente conversa sobre gosto, evidentemente, você não passa 5 horas só, né? Sem falar que gostou ou não gostou de algum espetáculo. E a gente tinha visto um espetáculo que
que muita gente não tinha gostado do nosso grupo, mas alguém tinha gostado, e eu não lembro quem era. E essa pessoa deu um argumento e foi falando, e de repente alguém falou assim: nossa, tô gostando. Tô lembrando aqui, na minha memória é ótimo, na hora foi péssimo, foi uma experiência horrível. Agora, tô adorando. Cada vez que eu lembro, eu gosto mais de ter visto. Então, eu tô dizendo isso porque me parece um pouco que o gosto também não tá ali dado como alguma... Né? O gosto, no tempo, ele se transforma. Eu posso... não sei. Como a gente tem tempo para escrever, essa ideia do gosto, ela começa com, sei lá, às vezes eu começo achando a peça não está na minha escrita, está na minha escrita, mas não diretamente. Gostei muito e termino achando não. E às vezes é o contrário. Então, acho que o pensamento passa pelo gosto, o gosto vira outra coisa. E tudo bem também, o gosto vira outra coisa. Só isso. Para o Daniel Schenker. Patrick, o seu texto é uma segunda vida ou a segunda vida? A segunda vida. E o que você fala a partir dele, a possibilidade de incorporar nos textos que escreve a constituição formal da obra, ou a sua percepção da constituição formal da obra, enquanto você falava, eu lembrei muito do conceito de segundo original criado pela Serena Sodré, que consiste na defesa de que uma obra, no caso ela trabalhou com o cinema, então foi o Trono Manchado de Sangue do Akira Kurosawa, pode adquirir vida independente em relação à obra da qual partiu, no caso Macbeth do Shakespeare. E aí eu pensei, a partir da sua fala, na possibilidade da crítica ser um segundo original em relação à encenação da qual partiu, né? Quer dizer, a crítica também adquirindo vida independente em relação à encenação da qual partiu. Agora, no caso, pegando esse exemplo do Trono Manchado de Sangue, você assiste ao Trono Manchado de Sangue e você reconhece Macbeth, por mais operações que tenham sido feitas em cima do filme. Isso não significa que o filme não seja uma obra original, uma obra independente, autônoma em relação a Macbeth. Tem um certo paradoxo aí. Agora, no que se refere à crítica, isso que eu quero perguntar, até que ponto você, na crítica, deve seguir remetendo à encenação, por mais que a crítica se torne uma obra autônoma em relação à encenação, e até que ponto a crítica pode se distanciar da encenação ou das encenações das quais partiu, a ponto delas ficarem num lugar distante, de ponto de partida para aquele texto que se transformou numa reflexão, enfim, né, em relação à qual as encenações agora estão distantes. Eu acho que você falou um pouco na sua fala de hoje de manhã, acho que tinha alguma coisa um pouco ligada a isso. Eu queria que você só retomasse um pouquinho. E isso é sempre um tema que é delicado, porque, por exemplo, eu li a minha crítica, a crítica do An Old Monk, e eu espero que ela possa funcionar como um texto autônomo, mas eu também sei que quem viu An Old Monk vai ter uma experiência diferente dessa crítica, né? Mais uma vez nesse sentido, né? Não é um pré-requisito, eu não vou fixar os conhecimentos prévios indispensáveis para a fruição, porque eu não acredito nisso. Mas, se você tem algum repertório semelhante ao repertório que eu utilizei na construção da crítica, eu acho que você vê outras camadas, não são melhores, você vê outras camadas, né? Então, a autonomia, ela é sempre de alguma forma relativa, mas eu acho que isso vale para as obras ditas originais, não é? Macbeth é uma reelaboração de uma série de mitos e de lendas que hoje você talvez não conheça, mas que alguém vai conhecer e vai decifrar. E que, se conhecer e decifrar, vai enxergar novas camadas em Macbeth. O que eu acho que é interessante de pensar é que só faz sentido, né, de uma maneira pregnante e forte, separar crítica de criação se você acredita numa criação a partir do nada. E aí é uma questão teológica, não é mais uma questão epistemológica. Bom, parabéns à mesa.
ser essas novas formas de praticar a crítica, e que a crítica vira esse corpo meio disforme, que a gente pode até se questionar, será que isso é crítica? Eu quero fazer uma provocação, que é sobre a crítica jornalística. Eu confesso que eu tenho um guilty pleasure, que eu de vez em quando gosto de ler crítica jornalística, aquela bem que diz que gosta, não gosta. É divertido, né? É uma brincadeira, é legal. Mas meu interesse é quase antropológico, assim, é como ver aqueles músicos do Titanic tocando enquanto o Titanic está afundando. Eles sabem que está acabando esse negócio, mas eles estão lá fazendo. E a gente ainda vê esse tipo de crítica em alguns jornais grandes hoje. Tem gente que segue fazendo isso. E minha provocação para vocês é o seguinte: vocês acham que essa crítica jornalística, que é bem o estereótipo do que a maioria das pessoas tem com relação à crítica, esse tipo de crítica ainda exerce alguma função vagamente útil, ou será que quanto antes ela desaparecer, melhor? Uma parte eu vou responder agora, a outra falamos lá fora. Tu, eu, Schenker, mais uns quantos que escrevem ainda crítica jornalística. Estão aqui. Não, estou a brincar, como é claro. Eu acho hoje em dia, para mim, escrever no jornal é pensar constantemente nessa questão. Constantemente. Inclusive, o diretor do jornal onde eu escrevo mudou agora, e o Titanic realmente foi o iceberg, sabes? Mas eu acho que há uma força no papel muito grande. Eu acho que se pudéssemos continuar a escrever no papel, seria importante. E nos países onde isso ainda acontece, a voz do crítico tem relevância cultural. Significa que gera debate, gera comoção pública a partir das obras, tornando as obras mais significativas. Eu acho que em Portugal isso não acontece, acho que no Brasil isso não acontece. Acho que é o fim dos projetos burgueses de imprensa, porque, por exemplo, o Público, o jornal onde eu escrevo, é propriedade de um magnata, como o Estadão, onde o Décio de Almeida Prado escrevia, enfim, é da família. Esses projetos terminaram. Os projetos equivalentes são, parece-me, os centros culturais, os teatros nacionais, os festivais, que de algum modo são o lugar do projeto burguês ainda, mas mais emancipatório, creio, não sei bem. Mas que são eles que tentam ainda garantir. E são casos excepcionais, não é? Acho que o SESC é um exemplo bom de uma instituição que tem pessoas que zelam pela existência de vozes contraditórias. E é um oxigênio, não é? Mas eu não acho que deva ser inimigo. Eu acho até que às vezes, com a coisa dos blogs e tal, fica uma energia de vamos substituir, que é ilusória, eu sei. Porque a imprensa é muito divertido escrever no papel. Porque tem um número de caracteres, tem as discussões para entrar numa coisa, tem o obituário à última hora, sempre. Mas vocês podem responder de outros termos. Por favor. Deixa só dizer uma coisa ainda em relação às coisas cifradas nos textos. Há uma coisa que nos jornais é muito divertido, que é quando tu escreves a crítica e pões um título ou uma palavra que é para aquela pessoa específica, para a tua namorada, não é? Que é uma coisa que é a prova de que as obras têm camadas, quanto mais não seja porque o autor põe uns segredos para só ele e outra pessoa saber. Isso, pronto, nesse sentido é preciso descodificar as obras, só nesse... Eu também leio essas críticas, eu queria confessar isso. Também acho Titanic, mas acho triste, na verdade, porque na década de 50 a gente tinha críticas de jornal excelentes, que continuavam, tinha assim, continua no próximo episódio, no final da crítica, eram críticas de uma semana falando da mesma peça, um dia só sobre cenário, um dia só sobre dramaturgia, um dia só sobre direção, e aí um dia era contextualizando aquela obra em outras peças.
Então, assim, a crítica jornalística, acho que ela já fez muita diferença na formação do espectador no Brasil. Já foi um projeto. Tinha textos tinha textos, quem foi Brecht? Quem era Shakespeare? Né? Por que essa montagem? Por que isso é importante? Então, assim, acho que não tem um discurso de... Vou torcer para a crítica jornalística acabar. A gente está falando de um contexto presente da crítica jornalística. E quando eu penso na crítica jornalística, eu penso na crítica jornalística dentro de um jornal. Que eu pego um jornal, eu tenho um problema da capa, os classificados. E a crítica é um pedacinho, assim. Né? E eu não sou jornalista, mas eu acho que a gente não pode torcer pelo fim da imprensa, a gente tem que torcer para uma imprensa decente. E no Brasil a gente não tem. Então não é o fim da crítica de jornal. Eu gostaria muito que o jornalismo renascesse ele inteiro. Não sei eu como fazer isso, porque eu não sou jornalista, mas a minha torcida é para que o jornal seja bom da capa até os classificados e que passe pela crítica de teatro, porque eu não quero achar que é o Titanic. Acho que a Culto faz isso um pouco, não é? Mantém o papel, não é? Oi. Eu quero levantar mais questões do que querer respostas, porque várias coisas me provocaram muito, então vou meio que fazer um paralelo e soltar uma no final, assim. De pensar como não considerar a obra por quem escreveu, mas sem o que foi escrito. E pensar, eu falo no lugar do espectador, pensar a partir do que foi visto e do que foi escrito e não sobre quem escreveu, porque hoje em dia a gente ainda vive muito isso, esse gênio que nunca é quebrado. E aí eu pensei numa coisa que você falou, Mari, desse lugar de pensar sempre numa coisa nova, que é o lugar onde a coisa escapa, né? Que não é nem aqui, é o ponto de fuga. Aí se o artista pensar sempre, está sempre em busca dessa outra coisa, eu fico pensando, será que o espectador é levado para cada vez mais longe desse lugar de contemplação do gênio? Como que a gente, que é artista, se distancia sempre de si para não cair numa forma e aí continuar comungando com essa coisa de gênio que é principalmente dada na forma? Acho que é isso que eu penso, acho que esse lugar do nome, ele ocupa bem essa ideia de gênio. E tem um pouco a ver com isso que você diz, de falar de quem escreveu e não do que está escrito. E aí, quando eu digo que a gente estuda os críticos, é porque a gente estuda os sujeitos e não tanto o que está escrito. Eu não sei se eu não entendi essa fuga, se eu estou fugindo para um lugar de gênio, é isso? Exato. Ou de estar num lugar que as expectativas sobre o que eu faço não são mínimas e a minha liberdade para criar é muito maior em cima disso. E que diz tudo bem se eu não assinar as coisas, porque a minha ideia é o processo, porque como artista eu gosto de processo, eu gosto de criar, então não estou lidando em momento algum com a lógica do gênio. Eu acho que a lógica do nome do crítico, desse crítico figura de conhecimento, ela é uma correspondência do ator brilhante, do diretor gênio, do crítico dono da verdade, do aluno preferido do departamento. Então, sair desse ponto de fuga, eu acho que é exatamente isso que você falou. Acho que também é importante entender que essa promoção do artista à qualidade quase divina de gênio oculta o trabalho de produção, o trabalho social, e isso é uma visão amaterialista, sabes? Assim, como se suspendesse o trabalho das suas condições materiais. Do ponto de vista político, a função disso é muito perigosa, devo dizer, porque oculta as condições, a hierarquia, a desigualdade, etc., que possa existir ou não. Então, e também o próprio trabalho de diálogo com a obra também fica oprimido pelo peso do nome da obra.
mesa que se denomina o crítico entre artista e espectador, eu gostaria de colocar um pouco uma frustração que me atravessa diante de algumas das colocações que foram feitas. A palavra que eu menos ouvi aqui nessa mesa foi teatro. Ou seja, as pessoas, vocês estão assistindo o quê? Vocês são espectadores do quê? Eu acho que essa é uma questão que nós deveríamos nos colocar de um modo um pouco mais claro, talvez um pouco mais incisivo, não é? Ou seja, nós estamos diante de quê? Qual é o nosso objeto? Todos vocês se colocaram de alguma maneira como espectadores e o modo como reagem enquanto espectadores, sensibilizados pelo espetáculo. O que é que o espetáculo lhes provoca, todas as várias camadas de possibilidades, digamos assim, de leitura ou de relação que se estabelece, não é, com esse objeto. E eu diria, então, que aqui é possível dizer que o teatro é um grande imã capaz de atrair, não é, diferentes possibilidades, diferentes tipos de espectadores, enfim, diferentes abordagens, diferentes modos de inserção. Mas o que eu penso é que o que é que diferencia o crítico do artista e do espectador? Supondo que ele não é nem o artista e não é um simples espectador. Ele não é um espectador, entre aspas, normal. Ele não é um espectador convencional. Não é? Algo o diferencia enquanto espectador. Então, se qualquer pessoa pode ser atravessado por inúmeras camadas de recepção, digamos assim, não é? E pode se projetar na cena também num movimento de auto-reconhecimento, de alteridade, eu penso que, então, qual é a diferença do crítico? Quer dizer, se isso é algo que qualquer pessoa pode fazer, o que é que diferencia essa mesma relação quando ela é vivida por um crítico? Então, supondo que, então, este crítico, ele tem uma relação diferenciada, não é? Quer dizer, ele é capaz de articular uma relação diferenciada com essa cena. E aí, então, eu fico pensando que talvez esse seja o lugar do crítico. Essa capacidade de articular uma relação diferenciada do chamado espectador comum, padrão. E essa é a razão pela qual ele vai se manifestar publicamente, quer dizer, ele vai, enfim, estabelecer alguma forma de discurso e, finalmente, quer dizer, ele vai ter o seu lugar de fala, não é? Quer dizer, socialmente falando. Ele vai encontrar o seu lugar de fala a partir exatamente desse tipo de inserção que ele é capaz de estabelecer. Então, eu penso o seguinte, eu não quero me alongar, mas me frustra um pouco a falta de especificidade em relação à questão do qual é esse lugar de fala, entende? De uma precisão um pouco maior em relação a esse lugar de fala. Quando você, Patrick, fala em tradução, não me convence totalmente, porque eu acho que isso é ficar apenas no plano semiótico, entende? Está chamada a tradução de signos e as possibilidades de tradução de uma linguagem na outra, não é? Quando eu acho que a tarefa da crítica é o pensamento. O crítico tem que pensar sobre a cena, o crítico tem que pensar sobre o teatro. Se nós não pensarmos sobre o teatro, quem vai pensar? Não são os artistas. Os artistas produzem o teatro, mas nem sempre eles pensam. Essa eu acho que é uma grande diferença que poderia ser melhor dimensionada, entende? Numa relação como essa. Então eu penso que aprender sobre crítica, e nesse sentido eu acho que é muito interessante a colocação, quer dizer, onde nós podemos aprender sobre crítica? Entre nós. Ou seja, entre os próprios críticos, não é? A cena, ela pode inspirar muita coisa. A cena nos inspira, sem dúvida, não é? Ela é o objeto. Mas é sobre ela que o pensamento tem que se voltar, ou deveria prioritariamente se voltar.
depois de passar dessa camada de leitura no nível da nossa subjetividade, de qualquer como espectador, como qualquer espectador faz, não é? Pode passar, mas tem que haver um segundo momento. Esse momento no qual essa subjetividade encontra uma forma de discurso e, sobretudo, voltado para a cena. Vou aproveitar para emendar com a questão do Schenker sobre o Macbeth, porque o que eu acho que sobrevive no Kurosawa do Macbeth são as ações, muito simplificadamente, não é? O que me leva a pensar que aquilo que é traduzível de um texto para a cena e para outra cultura são os atos. O que eu acho que também que é, eventualmente, aquilo que o Patrick faz, um ato. Então, mais do que um lugar de fala, eu acho que é importante que o crítico se coloque em ação. E, nesse sentido, eu acho que ele tem que rejeitar a subalternização que a cena tende a exercer sobre ele por causa de uma divisão de trabalho que me parece que hoje em dia, em alguns lugares, não faz sentido, certamente. Parece-me que em Portugal não faz sentido e no Brasil também não. Essa divisão de trabalho entre criador, crítico, da maneira como foi sendo desenhada, acho que ela está muito em crise. Mas, voltando ao assunto, a subalternização que a cena exerce sobre o crítico, que tem um lugar de fala dado, mas é uma fala subalterna, para fazer outra pescadela doida ali ao Toledo, mas, claro, é uma brincadeira, não é? Ela tem que ser substituída por um ato do crítico, que significa que a relação entre a cena e o espectador fica mais horizontal. O que eu acho que distingue o crítico do espectador normal é realmente essa decisão de agir e de ocupar esse lugar, tomar essa iniciativa, que o faz no jornal, ou na net, mas a partir do momento que ele se predispõe a fazer isso, ao longo dos anos, isso vai gerando uma especialidade, claro. Mas o que o torna especialista não é a inspiração, não é o Divino Espírito Santo, é o trabalho. É isso que faz dele um crítico. Eu digo isto também porque é isso que me permite dizer de alguns que não são críticos. Então, mas o que eu acho que é importante é que o crítico, assim como o cidadão tem um voto que é igual ao do outro cidadão, o crítico tem que ter a possibilidade de agir soberanamente, sem se subalternizar à cena. E, assim, eu acho importante, numa conversa de críticos, a gente ter um lugar para o dissenso mesmo, porque na tua fala você repetiu 2 vezes, supondo que há uma diferença essencial entre o crítico, o artista e o espectador. Essa diferença é uma suposição que você faz, mas eu não compartilho dessa suposição. E nem por isso eu acho que o exemplo que eu dei aqui, que foi um ato, porque, de fato, e eu acho que eu deixei isso claro no texto, né? Eu não me sinto nem um pouco confortável com um uniforme de crítico, porque a cada vez que eu venho aqui e leio uma crítica, eu desconfio do meu lugar de fala. Ele não está garantido a priori. Ele depende a cada vez desse trabalho de ir lá e, assim, se expor, né? Mas então, eu concordo muito que é claro que o trabalho ao qual você se dedica é um dos fatores, mas eu realmente não acho que o crítico tenha, como você disse, uma posição diferenciada dada a priori. E aí eu acho que tem várias diferenças também de lugares sociais, né? Porque quando você fala, eu acho bonito isso, assim, que você fala, o teatro é o nosso objeto. Eu não sei se o teatro é o meu objeto nesse lugar como um objeto, né? Como a preservação, assim, o teatro como um lugar de trabalho, de experimentação, de tentar descolonizar o pensamento, mas há outros, né? Por isso, eu acho difícil ficar restrito a um objeto. Tem o cinema, tem a literatura, né? E finalmente, eu também acho difícil reivindicar só para os críticos
a posição do pensamento na arte, né? Por exemplo, eu estou vendo logo atrás de você está o Otávio Camargo aí, que é o cara que eu escrevi uma crítica sobre a Elida, que é um negócio espetacular, assim, maravilhoso que ele fez. Agora, a quantidade de pensamento que tem ali é um trabalho de muitos e muitos anos, ao qual eu nunca vou fazer justiça, a partir do meu pouco trabalho, né? E ele ocupa ali, no caso, o lugar de fala de artista. Mas aquela obra só surge de uma radicalidade crítica que tem a ver com muitos anos de trabalho. Então, eu acho muito difícil estabelecer essas demarcações e naturalizar essas demarcações. Eu acho que o que a gente está tentando fazer um pouco aqui é justamente borrar essas fronteiras. E eu acho que isso é para o bem do teatro. Mais alguém? Então, eu queria agradecer essa mesa, Daniel, Patrick, Mariana, Jorge, né, pelas intervenções, pelas falas, né, pela generosidade de compartilhar. Agradecer que eu não agradeci pelo convite, né, de Dani, de Lu, pela oportunidade de a gente estar aqui todos juntos, convivendo e discutindo e aprendendo uns com os outros. Queria convidar para a mesa de amanhã, a gente encerra o evento amanhã. A mesa chama Transformações e Desafios da Crítica Contemporânea no Contexto da América Latina. É com o Dubate, com a Maria Esther. A gente vai começar aqui às 11 da manhã, então que estejam todos aqui. Tem uma festa. Dá tempo de descansar. Tem uma festa. Tem. Pronto, então já rolou que tem uma festa, vamos se inteirar de onde é a festa e continuar o convívio. Obrigada a todos, obrigada a vocês que passaram o dia aqui com a gente.